Sagrada Família, podcast. Olá, camaradas, este é o 45º, 45 já, hein? 45º podcast do coletivo A Sagrada Família. Quem fala com vocês é Felipe Victor Lima, falando hoje aqui com o nosso camarada também, Cristiano José. Vamos tratar de fazer uma análise, um esforço de análise, mais um entre tantos aí, a respeito da política brasileira, em especial essas últimas semanas em que as questões da CPI têm se tornado mais graves, né, as denúncias de corrupção, inclusive, e cada vez mais parece que nós temos um cerco aí à figura do presidente da República, com quedas nos índices de popularidade, ao mesmo tempo em que os índices de vacinação só aumentam, né, e também estamos aí nos encaminhando para um processo de abertura, diminuição das restrições sociais em meio a essa pandemia. Vamos tratar de várias questões, sem dúvida alguma, são muitas, né? Não apenas no Brasil, mas creio que algumas também fora. O Cerco. Análise de conjuntura com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima. Boa noite, camarada Cristiano. Como é que estão as coisas aí? Boa noite, Felipe. Tudo bom? Tudo bem. Estou aqui acompanhando atentamente os boletins médicos aqui acerca do tapetão e tô com os ânimos divididos, né? Porque são duas torcidas. Uma em relação aos boletins médicos e outra em relação ao jogo do Palmeiras, né? Eu diria que aqui não estamos de acordo, porque eu sou corintiano, né? Então, apesar de residir em bairro historicamente palestrino, né? Eu diria que sou um estranho no ninho aqui. Mas vamos lá, né? Vamos falar do que nos interessa diretamente, né? Enquanto saem os boletins médicos aí a respeito desse novo problema, diria, cerebral, né, do nosso Jair. Né? Como é comum, né, em relação a esse sujeito, é tudo muito estranho, né? Um médico que é só o médico que ele escolhe lá e tem que vir o cara, não pode ser outro, e ele não é de lugar nenhum. Mas... Isso porque nós não somos dados à teoria de conspiração, né? Mas olha, realmente é uma coisa muito estranha aí, a forma como essas coisas ocorrem e o time, né? O time dessas coisas, ainda que eu diria que ele não é tão bom ator para ficar fingindo aqueles soluços, né? Aquilo ali me parece muito mais o desespero, né? Frente ao emparedamento. E aí a crise nervosa parece que afetou tudo, né? Agora, Sim. Quanto a esses problemas gastrointestinais / cerebrais do presidente, é realmente de colocar uma pulguinha atrás da orelha, porque tem sempre alguma coisa estranha nessa história toda, né? Sempre. Nada é muito claro em relação a esse sujeito, né? Bom, o que importa aqui, para a gente não cair também na criatividade conspiratória, né? Sim. Mas eu acho que vale a pena ficar atento a esses movimentos, porque eles sempre trazem consequências políticas importantes, né? O Bolsonaro é um sujeito eficaz no rabo de arraia, né? Sim. Aliás, essa foto que ele posta hoje, nós estamos aqui no dia 14, né? Para que os camaradas saibam do que estamos falando. O Bolsonaro foi internado, acabou de ser transferido aqui para o Albert Einstein e chegou há pouco aqui em São Paulo.
e ele postou uma foto, né, similar àquela que ele já havia postado, né, quando do ataque, né, do dito ataque lá durante as eleições, né, a corrida presidencial de 2018. Então, por isso que a gente brinca com a questão do time, né, porque a situação dele era tão desvantajosa, eu diria menos desvantajosa naquela ocasião, mas ainda assim, né, frente a uma série de contestações e críticas, né, aquela facada parece que caiu como uma luva para as pretensões dele, e diante de uma nova circunstância de emparedamento, né, de crítica, né, de cerco, que provavelmente será a tônica aqui da nossa conversa, ele surge com essa imagem, né, uma imagem emblemática, como você falou, né, a possibilidade de uma tentativa de reversão desse cenário, né, pela via do sentimentalismo, da comoção, algo que, aliás, é muito peculiar, não apenas à história brasileira, mas, falando em termos de Brasil, a gente observa isso em muitos líderes, né, muitas lideranças apelando a esse tipo de expediente. Né. Mas, né, como você falou, não vamos aqui cair na criatividade conspiracionista, né. Eu já tive uma boa dose de conspiracionismo hoje em um Uber, né? Então já estou devidamente vacinado. Né? Mas vamos lá. Né? Bom, Cris, nós temos aqui um cenário um tanto quanto complexo. Né? Acho que chegamos a um dos muitos momentos desse governo, momentos de tensão, né? Mas esse parece realmente um dos vários, não diria, mas um dos momentos decisivos, né? Ou que tem um potencial decisivo, que é justamente as recentes denúncias de corrupção, né? Presumíveis até frente ao histórico, né? Principalmente do Centrão, com esse grupo que se alia ao Bolsonaro, e evidentemente ele, que historicamente fez parte do Centrão também, mas que explodem agora, né, essas denúncias pelas mãos do próprio Centrão, né, dos irmãos Miranda, pelas vozes, né, dessas figuras. Eu diria até que o Luiz Miranda se assemelha muito ao Roberto Jefferson lá no contexto do mensalão, né? Sou fiel ao presidente, quis levar a ele, né? Então o cenário guardadas as devidas proporções, mas lembra muito aquele contexto, um aliado, alguém de dentro, né, vai lá e fala, a gente não sabe muito bem com qual propósito. Bom, lembremos que o Roberto Jefferson hoje é um bastião, né, do bolsonarismo, mas fato é que as denúncias dos irmãos Miranda jogaram uma bomba, né, dentro do Palácio do Planalto, e frente à ação dos governadores, prefeitos, com a questão da vacinação, somadas às denúncias de corrupção e atraso na compra de vacinas, né, e as declarações cada vez mais virulentas, autoritárias, do presidente da República fizeram a sua popularidade despencar, né? As recentes pesquisas da Folha de São Paulo têm mostrado isso, né, do Datafolha. E a gente, de fato, fica aí com a pulga atrás da orelha quanto aos próximos movimentos e aonde, né, nós vamos chegar com tudo isso. Bom, eu penso que qualquer conclusão é precipitada. Né? Se não temos, e fizemos um esforço em vários momentos de tentar antecipar, né, as movimentações, mas não raro, né, como você bem disse, né, sofremos aí com um rabo de arraia, né, e uma reviravolta nos movimentos. Pensando em tudo isso, daí onde você está aí com a visão que você tem de tudo que está acontecendo, né? O que você tem a nos dizer aí para a gente começar esse bate-papo, Cris? Olha, estamos aqui falando usando essa imagem do cerco, e então um cerco ao Bolsonaro, um cerco ao bolsonarismo, etc. Então, ainda que haja diferenças importantes, eu vejo certas semelhanças também ao cerco que se fez ao PT. Né? Diferenças essas que derivam das diferenças dos próprios grupos. Né? Então, o PT tem uma
uma estrutura, uma feição específica, o bolsonarismo tem uma outra, tal, mas os atores fundamentais me parecem os mesmos, né? Então, imprensa, aquilo que o falecido, como era o nome dele, lá do Conversa Fiada, o esqueci agora, o Amorim, né? Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, chamava de PIG. Sim. Né? Então, essa ação coordenada, ela me parece idêntica, com novos instrumentos aí, né? A internet, ela trouxe outros mecanismos de mídia aí, mas os atores são praticamente os mesmos também, né? Então, Globo, Folha, Estadão, Marco Antônio Villa, Ricardo Azevedo, etc. Aquilo que a gente identificou em números passados como um PSDB ampliado, né? Sim. Naquele sentido gramsciano de partido, como concepção de mundo. O próprio Centrão, que ora sustenta o Bolsonaro, mas que já anuncia aqui e acolá, especialmente nas entrevistas em off, que isso tem condições muito frágeis, né? E o judiciário, obviamente, né? O judiciário que vai chegando de maneira mais difusa, né? No caso do PT havia a Lava Jato ali como centro, a própria PGR, né? O que mudava a intensidade dos ataques, mas que o Bolsonaro está tendo que se haver com o judiciário, apesar das suas tentativas de controle infrutíferas, ele tem enfrentado isso. Então é o MP do Rio de Janeiro, a Polícia Federal aqui a colar, mesmo no Amazonas, o TSF, né, de modo geral, mantendo pressão sobre o governo e tal. Então isso me faz pensar que se a gente está enxergando um certo padrão aí, né, que é um padrão que a gente já tratou sob diferentes nomes, né, crise da nova república, etc, 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 eu diria que, na verdade, nós estamos vendo um cerco paciente, mas coordenado em relação à própria ideia do presidencialismo. Então, aliás, sutil esse termo aí, o Lira levanta essa ideia, né, de um semipresidencialismo, né? Uhum. O Lira, o Temer, o Maia, todos eles são a favor disso, né? Parlamentarismo, né, estrito senso, né? Aí falam do modelo de Portugal e tal, que funciona muito bem, etc, né? Tem outras experiências aí. Me parece que a coisa está um pouco indo nessa direção, assim, né? Então, desqualificar porque, vejam, a gente vai tratar disso também, né, mais à frente e tal, mas só para não perder esse fio da meada, vamos imaginar um cenário de vitória do Lula no ano que vem, assume, dá tudo certo lá e tal, não tem tentativa de golpe, nada disso, né? O que ele vai precisar fazer? Basicamente duas coisas. Ele vai precisar, obviamente, estabelecer uma conciliação com as Forças Armadas, porque eles não vão tirar mais as patas dali, pode ser, né? E vai ter que compor com o Centrão, do mesmo jeito. Né? Então, a relação executivo-legislativo vai ser absolutamente idêntica. O que melhora um pouquinho é que nós não vamos ver os absurdos que vemos costumeiramente, né, de Damares e tal. E o governo Bolsonaro é ineficiente, né, ele é incompetente. Então, também, sob o ponto de vista das políticas públicas, existe esse problema lateral. Mas, no núcleo da coisa, né, que é a relação entre os poderes, etc., ela vai permanecer exatamente como está. Né? Porque esse nosso sistema de pesos e contrapesos e tal, né, essa independência dos poderes, na verdade, é o convite ao conchavo. Né? Então, essa fixação, ou pelo menos esse valor importante para a esquerda, né, que é a ideia do presidencialismo e tal, que a gente pode até discutir conceitualmente isso, né, o quanto que isso atende, né, uma democracia autêntica e tal, mas esse valor, né, defendido aí por alguns expoentes, né, da esquerda recente, né,
alguns que já se foram, como o Darcy, como o Brizola e tal, parece que está sob ataque sistemático e decidido, né, de figuras que têm condições de, efetivamente, de levar isso a efeito, né. Sagrada Família, podcast. Seria possível, aí eu estou aqui pensando, né? Quer dizer, historicamente a gente teve uma experiência breve de presidência, de parlamentarismo lá em 61, né? Entre 61 e 63, depois o Goulart consegue, pela via do voto, retomar os poderes presidencialistas. Só que eu estou pensando também aqui, né, fazendo um pequeno adendo ao que você está trazendo, Cris, que é justamente essa possibilidade de um discurso presidencialista, de parlamentarista, perdão, não numa convicção propriamente dita, né? Ou seja, uma visão de que o parlamentarismo ou um semipresidencialismo seja de fato uma via política mais eficaz ou não, né? Me parece, ainda mais no momento em que a gente observa uma possibilidade real de retorno do Lula, e aqui não necessariamente pressupõe o retorno da esquerda, porque a gente sabe de todas as elaborações e conchavos que estão sendo feitos, as negociações que o Lula está fazendo, inclusive com a aproximação junto ao Maia, para tentar um apoio político capaz de sustentá-lo aí, não apenas à frente nas pesquisas, mas também na corrida pela presidência. Me parece que há um discurso um tanto quanto conveniente e oportunista mesmo. Quer dizer, olha, no momento mesmo em que parece que nós vamos novamente perder o executivo, né, e o executivo tem efetivamente um poder diferente, né, dentro das circunstâncias políticas brasileiras, constitucionais, legais, frente aos outros poderes, o ideal seria relativizar esse poder. Quer dizer, isso não estava, me parece, na pauta deles quando o Bolsonaro, com seus arrobos autoritários, assumiu a presidência, né? Ela surge à luz da circunstância, né? Quer dizer, durante o governo petista isso apareceu, não me recordo desse debate durante o governo FHC, né? Houve efetivamente a disputa lá em 93, né, dos modelos de regime, mas nós sabemos que ali o que estava em jogo de fato é o modelo republicano e o modelo monárquico, mais do que o parlamentar e o presidencialista. Então, não sei, me parece, eu entendo e concordo que haja um cerco ao modelo presidencialista, mas não me parece que seja de fato por uma convicção de que isso de fato sirva aos interesses ou a um projeto de política que seja mais eficaz, ou mais democrático, ou mais condizente com o espírito republicano, aqui sem escapar, é claro, da lógica burguesa, mas me parece muito mais um discurso à luz das circunstâncias de maneira oportunista. Não sei se você concorda com isso, né? Não sei se de fato há uma convicção da parte deles com essa ideia. E aqui, sem cair no mérito de valorar ou não o parlamentarismo, né? Pensando nos movimentos propriamente. Sim, sim. Até porque não faz muito sentido, né? Porque o nosso presidencialismo, ele opera como? Ele opera no... Bom, então o executivo, fundamentalmente, é aquele que coordena a rede de privilégios, né? Então, entrega o orçamento do MEC, entrega o orçamento da saúde, etc, etc, etc. E assim forma as aristocracias parlamentares do Senado ou da Câmara, né? Então, estar no executivo significa ser um gestor desse acesso, né? Significa ter poder de escolha e articulação, de escolha relativa, claro, né? Mas de escolha e articulação da destinação dos recursos, fundamentalmente, né? Só que o desgaste político está sempre no executivo, nunca está no legislativo. Então, se você pensar sob o ponto de vista do MDB, do Centrão, etc., esse modelo presidencialista ele é muito conveniente, né?
O problema todo, e aí que eu acho que a gente precisa colocar esse novo fator, é que existe a tal da crise, né, institucional, a crise política, né, tudo aquilo que explode ali em 2013 e tal, e vem se arrastando até agora. E, de fato, não é possível, ou pelo menos é o círculo vicioso que nós entramos, né? O fato é que essa figura da presidência, seja com Dilma, seja com o Temer, né, depois do primeiro ano, né, a partir das revelações lá dos grampos e tal, o Bolsonaro desde o primeiro dia e tal, o fato é que é muito complicado você conseguir se escorar nessa figura que é o presidente da República e tal, a presidência da República, enquanto ela não consegue organizar um consenso mínimo, né? Entendeu? Como foram os casos do Fernando Henrique e do Lula. Né? Então, acho que depois do segundo mandato do Lula, ou pelo menos o primeiro mandato da Dilma, acho que esse é o corte da coisa, né? São presidentes que governam com 30%, 40% de aprovação. Né? Então você tem aí uma crise institucional continuada, perene, sabe? E aí o Congresso eventualmente até se posiciona de maneira minimamente razoável, né? Como um mecanismo de contraposição, etc., o judiciário também e tal. E isso não pode durar muito tempo, porque essa é uma típica situação que enseja uma solução autoritária, né? No sentido de, pode parecer meio contraditório, né? Porque, bom, é a figura central que está em crise, então você vai se substituir por uma outra figura central e tal. O raciocínio pode parecer um pouco contraditório, mas eu estou pensando um pouco naquela chave gramsciana de que os regimes de exceção se estabelecem quando o consenso na sociedade civil se torna impossível. Então eles vêm justamente para impor um consenso, né? Então a gente olha menos para a sociedade política aí, né, que a gente entende aí genericamente como Estado, né, não é exatamente isso no Gramsci, mas para os efeitos da nossa conversa aqui vale. A gente olha menos para o Estado e olha mais para a sociedade civil. Né? Então o regime de exceção ele se torna historicamente justificado ou pertinente ou em condições de viabilidade porque a sociedade civil não consegue se articular minimamente numa direção. Como fez no Plano Real, por exemplo, né? Como fez a partir da ascensão econômica dos dois primeiros governos do PT e pegando um pouco ainda do terceiro com a Dilma e tal. Então, acho que a circunstância da crise institucional, assentada também numa crise econômica continuada, né, de crescimentos pífios ou recessões e tal, faz com que o sistema precise buscar uma outra solução. E esse eu acho que é o dilema que está posto em Brasília, né? Bom, um golpe militar e tal é inconveniente para todo mundo. É inconveniente para as Forças Armadas, é inconveniente para o Centrão, é inconveniente para quase a totalidade dos atores que estão envolvidos. Então, vamos buscar uma outra solução um pouco mais ajustada à forma como a coisa acontece já. Porque nós já temos na prática, e eu acho que a presidência do Rodrigo Maia no Congresso, né, os 2 mandatos, mostraram bem isso, né? Quem governa é o Congresso. A estrutura toda é baseada nessa situação de refém do Executivo. E aí eu acho que a gente podia até conversar se isso não é uma boa coisa e tal, né? Ficando como outro problema a qualidade desse Congresso, né? Mas pensando em termos de estrutura democrática, o quanto que uma outra situação na qual o Executivo prevalecesse sobre o Parlamento de alguma forma, não seria um caminho mais deletério do que esse, né? Mas só uma discussão em aberto aí. Eu acho que você levanta um ponto importante, que é justamente essa questão da qualidade que temos dentro do Congresso, né, e das representações que temos lá dentro. A gente pensa num Congresso que tem uma bancada da terra, uma bancada da bala, né, uma bancada evangélica, e que, no limite, representam, né, o que há de mais arcaico dentro do Brasil, né, e
expressam um ímpeto conservador dentro de um país que historicamente se forja na desigualdade, o conservadorismo, no limite, não nos leva à frente, ao contrário, nos mantém um passo atrás, né? Por mais que isso pareça óbvio, há muitos que entendam que, né, muitos ainda no Brasil que entendem que o desenvolvimento do Brasil, o seu encaminhamento para o futuro, o seu desenvolvimento, ele fica a cargo justamente dessas elites, desses grupos que carregam em si a força da tradição, dos costumes e do conservadorismo. E são eles, de alguma medida, né, salvo alguns grupos de exceção aí que tem dentro do Congresso, mas são eles que ainda compõem, se não uma faixa majoritária, né, mas talvez uma parte aí expressiva e relevante do Congresso, e somado a outros grupos ligados ao capital, parecem muito interessados nesse plano de reformas, né, que, no limite, acaba com os poucos direitos que ainda restam, né, sociais dentro do Brasil, que tentam, de fato, manter o Brasil comprometido com uma lógica marcadamente colonial, né, do nosso sentido de colonização, como diria o Caio Prado Júnior, né, hoje expresso nessas vendas de commodities, né, um mercado fundamentalmente voltado para o exterior, mas dentro das suas outras expressões de produção econômica, ainda os trabalhadores, né, cada vez menos, vamos dizer, protegidos e mais reféns aí dos humores do capital, principalmente daqueles, né, evidentemente, daqueles que controlam o capital. E diante disso, me parece, historicamente, que há uma preocupação do Congresso de que o Executivo pleno nos seus poderes represente justamente esse contrapeso. Não é o caso do Bolsonaro, porque ele se compromete com essa massa do centrão, que está, por sua vez, comprometida com as reformas, mas eu acho que é uma preocupação, né, de que presidentes, né, cuja história, cujo discurso, né, demonstrem um certo encaminhamento contrário a essa pauta liberal, ou a essa pauta de costumes, ou a uma pauta conservadora, no sentido, né, das estruturas sociais. Eu acho que há um medo nesse sentido, né? Então, uma via parlamentar, uma via semipresidencialista, comprometeria o chefe de governo, né, no caso, um primeiro-ministro, diretamente com a maioria do Congresso, né, e de modo que não haveria qualquer empecilho a ações ou reformas ou tomadas de decisão, né, parlamentares quanto às reformas que estamos assistindo ou a manutenção de certas estruturas historicamente marcam a nossa sociedade. Eu vejo particularmente com muita preocupação esses movimentos, porque temos o histórico não apenas do Goulart, né, com suas reformas de base e daí o encaminhamento de um golpe, né, como nós também temos essa preocupação que surge agora, né, mediante uma real possibilidade de vitória do Lula o ano que vem, novamente esse discurso, né, de tentar diminuir o poder do presidente, convertê-lo em mero chefe de Estado. Como eu disse, me parece muito oportunístico o negócio, né? Acho que não tem uma substância de debate, de uma ideia de política, né, mais voltada ao espírito republicano, democrático. Acho que isso, ao que me parece, nem passa pela cabeça deles. Aliás, democracia do capital é um problema, né, e para os grupos hegemônicos é um problema maior ainda, porque insere quadros indesejáveis no debate público, mas eu acho que, guardadas as devidas críticas que devem ser feitas, né, a um governo personalista ou centrado numa figura apenas, quando a gente observa esses movimentos do Congresso, esse Congresso, da forma como ele se apresenta, com os grupos mapeados como estão, me gera muita preocupação essa tentativa de diminuir, né, esse contrapeso presidencial, né, frente às intenções do Congresso. De fato, e esse talvez seja o argumento fundamental, né, na defesa do presidencialismo, e eu acho que faz todo sentido.
Mas eu vejo também essa justificativa caindo numa dimensão estéril assim, do agir político também, né? Porque no final das contas, então assim, qual que é a situação, né? A situação é a seguinte, fazendo aqui um resumo, né? Isso eu acho que o Bolsonaro talvez seja o expoente máximo, mas mesmo pensando em eleições passadas, o que significaria uma vitória do Serra, o que significou as vitórias do Fernando Henrique, etc., uma tragédia completa. Né? Que aí você tem um alinhamento de um executivo neoliberal, antipopular e etc., com um Congresso também, com todas esses epítetos aí que você trouxe. Então a coisa fica com uma dramaticidade enorme, né? Olha, precisamos vencer a eleição, né? É absolutamente fundamental, é uma condição de sobrevivência. Muito bem. Bom, é claro que toda a política vai se reduzir a isso, então, e esse é um dos problemas da esquerda, né? Então, eu discordo dessa interpretação de que a esquerda se tornou eleitoreira, talvez por comodismo, acho que essa é uma crítica moralista, mas é porque vencer a eleição se tornou uma coisa tão estratégica, tão importante, que acabou monopolizando a ação política fortemente. Né? Mesmo as práticas políticas não eleitorais, como os movimentos sociais, etc., funcionam muito no encalço da lógica eleitoral, né? Pensando aqui nos movimentos populares, nos sindicatos, etc., etc. Como se o seu trabalho, como se a sua atividade de meio se orientasse para a sustentação eleitoral daqueles que podem garantir sua sobrevivência e tal. Que é péssimo também, né, politicamente. E aí, quando acontece isso, se acontece, né, então uma vitória do PT, uma vitória numa prefeitura, sei lá o que e tal, qual é o day after do negócio? Bom, o day after é a composição justamente com essas forças que colocam os executivos como refém. Ou seja, uma situação sem jeito. Né? Por isso que eu faço um exercício, e aqui não se trata de uma proposta, né, mas é um convite de reflexão, para se pensar o seguinte: bom, qual que deve ser a premissa fundamental? A premissa fundamental é o estímulo, o fomento da ação política popular. Né? E isso, aí para isso nós precisamos pensar em etapas. Né? A primeira prioridade é evitar um estado de exceção. Então, assim, garantir o regime democrático é uma prioridade absoluta. Né? Por quê? Porque no estado de exceção você não tem nenhuma ação política, nem eleitoral, nem sindical, nem nos movimentos sociais, nada disso. Então, assim, essas coisas precisam existir. Essas coisas, assim, o espaço político precisa estar oxigenado e disponível. Né? Acho que essa é a primeira questão. Ok, então esse é um ponto muito concreto e absolutamente fundamental. Aí, avançando um pouquinho, mas agora numa dimensão um pouco mais abstrata, eu diria. Tá? Em qualquer lugar, e especialmente em países continentais, como é o caso do Brasil, como é o caso da Rússia, etc., a dinâmica parlamentar ela é absolutamente fundamental para a popularização da política. Né? É muito importante. Por exemplo, vamos olhar para a Rússia. Né? Não dá para imaginar que Moscou governa o país inteiro. Sabe, tem povos lá, tem repúblicas internas da própria Rússia que nem falam russo, cara. Falam um treco lá, né? Não sei, centenas de idiomas, etc. Então, para você conseguir alguma unicidade e alguma realidade sob o ponto de vista da representação popular, você precisa ir pelo caminho parlamentar. Isso é muito importante. Né? Que, aliás, é a lógica dos soviets, né? Que já estava arruinada ali em 23, 24, por uma série de necessidades, etc. etc. Né? Então, eu acho que esse é um imperativo importante, que a gente precisa colocar, porque se a gente ficar nesse chaveamento, né, caramba, esse Congresso é desse jeito, então a gente precisa do contraponto do Executivo, não sei o quê, a gente, sem perceber,
deriva como horizonte possível, extremamente limitado e pernicioso para a ação política popular, né, a ideia de um cesarismo, que é uma enrascada sob vários pontos de vista, né? Inclusive na dimensão da criação de lideranças, né? Então, agora os companheiros, né, do PT podem estar um pouco animados com uma possibilidade real de vitória do Lula, de reabilitação política, não sei o quê, mas os caras não podem esquecer que ele tem quase 80 anos de idade. Então, independente de... Bom, o que vai se fazer? Qual é o caminho? Né? Pensando que é um sujeito que daqui a 10, 15 anos, no máximo, está completamente fora da história. Criar um símbolo, um mito, alguma coisa assim, né? Isso também é pernicioso no sentido de uma ação política popular, etc. Né? Então, o que eu entendo é que, da mesma maneira que no último encontro nosso, nós procuramos ver a ideia do voto impresso, etc., sob uma outra perspectiva, né, no sentido de um apoderamento dessa iniciativa, eu entendo que essa discussão também pode, né, no médio e no longo prazo, né, também eu acho que é um erro que a gente deve evitar, né, de ficar olhando a política somente para daqui 1 ano, 2 ou 5, né, mas no médio e no longo prazo, conseguir tomar essas estruturas de poder, efetivamente, né, conseguir aumentar essa representatividade. E isso passa pela oxigenação do ambiente político. Né? Então, o que nós precisamos fazer é dispersar mais as ações políticas, né, de maneira clara. Né? E aí eu não estou falando só de parlamento, não, eu estou falando dos conselhos populares, eu estou falando dos órgãos de regulação, eu estou me referindo a uma proliferação de fato das possibilidades de fazer político. Né? E de construção justamente dessas lideranças. Né? Exato. Olha, uma coisa que era característica, por exemplo, nas prefeituras do PT em São Paulo, que eu acho um caminho bem interessante, é o empoderamento que o partido, em geral, sempre deu para as subprefeituras. Né? Eu não sei se sempre deu também, mas eu tenho notícia de que, era muito pequeno, né, mas eu tenho notícia de que no governo Erundina isso foi muito forte, nos governos Marta também, né? No Haddad também houve essa expressão. Então isso é super importante, né? Então quando as subprefeituras não são só almoxarifados, sabe, lugar para guardar caminhão, enxada e pá, né? Mas lugares em que você tem formação política, que você tem cultura, que você tem educação, né? Ou seja, aparelhos públicos que são... E essa apropriação se dá pela população do bairro ali, direto, né? Então, claro, né, tem os gestores e tal, tem o subprefeito, tem os seus subordinados ali, mas a lógica da subprefeitura é de portas abertas, né, de você ir lá, usar o espaço, demandar uma estrutura, etc, etc. Então eu estou falando desse tipo de coisa. Estou falando de você conseguir espargir mais as possibilidades de fazer político para que a gente consiga integrar, e essa é uma outra preocupação que eu tenho, para que se consiga integrar especialmente os movimentos populares com essas estruturas formais da sociedade política, né, dos convencionais chamados de Estado. Né? Não no sentido dos movimentos sociais sobreviverem a partir de certas relações com atores políticos e os sustentarem ali. Né? Então, olha, temos que eleger esse vereador, esse deputado, porque ele nos apoia, nada disso. Né? Mas os movimentos sociais se integrando nessas estruturas de poder capilarizadas que podem estar disponíveis eventualmente. Bom, isso tudo só é possível se nós garantirmos... Estou com um soluço aqui também, maldito lá. Isso tudo só é possível se nós tivermos totalmente esterilizada a possibilidade de um estado de exceção. Né? Então, por isso que eu coloquei essa como uma prioridade fundamental. Assim, número 1 é afastar completamente qualquer perspectiva de condução autoritária da política nacional. Né? E aí, nesse sentido, né, e é a partir dessas balizas que eu olho essa situação, nesse sentido, talvez essa discussão de um semipresidencialismo, etc., possa ser do interesse da classe trabalhadora no médio e longo prazo.
não no curto. É isso que eu estava pensando. Não é um interesse imediato frente justamente a essa ausência de lideranças que possam justamente atuar dentro da esfera pública oficial. Ó, veja uma situação importante, né? Eu me lembro de um debate que eu tive com alguns camaradas em 2015. Veja como essa coisa vira um xadrez, né? É quase que inacreditável. Em 2014, eu argumentava o seguinte: olha, a crise econômica está rugindo alto, existe um movimento organizado de eliminação política do PT e das esquerdas, né? No entanto, a experiência recente é de absoluto sucesso. Então, o que eu argumentava ali naquele ano de 2014? Eu argumentava o seguinte: se tiver um estrategista político dentro do PT, um estrategista político de longo prazo, ele definiria o seguinte: essas eleições nós temos que perder. Por quê? Porque o monstro da crise econômica ia cair no colo do Aécio. E aí você retiraria o objeto de toda a perseguição política que já estava graçando naquele momento, com Lava Jato, tal, como S14, não teria uma crise de biografias, né? De gente presa, o caramba e tal, né? E poderia se reabilitar no próximo ciclo de ascensão econômica, que viria. Depois de 10 anos, mais ou menos, 5 anos, etc. Né? E o partido não perderia estrutura, fundamentalmente, né? Porque ele continuaria forte no parlamento e tal. Né? Ou seja, sob o ponto de vista político, no médio e longo prazo, era um erro ganhar aquelas eleições. Era um erro. Por mais contra-intuitivo que isso pareça, né, porque eu sei que as pessoas vão pensar, não, mas e as políticas que estavam sendo implementadas? Nós temos que defender aquelas coisas todas. Bom, mas defendeu-se o quê? Ganhando. Defendeu-se nada, né? Então, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então, muitas vezes essas movimentações, elas precisam considerar, né, que muitas vezes algumas vitórias são de pirro, né? Então, bom, por que eu estou lembrando essa conversa aqui? Eu estou lembrando essa conversa porque o mais importante, né, nesse contexto é você conseguir garantir estruturas de sobrevivência prolongadas, longevas, politicamente. Né? E, eventualmente, e quando você percebe justamente esse movimento de implosão de uma certa estrutura do Estado, estar lá naquele momento não é uma boa ideia. Né? E aí, no ano seguinte, eu me lembro que também esse debate ele evoluiu para outras coisas, né? Bom, o que acontece? Então a Dilma ganha a eleição por pouquíssimos votos, né? Eu lembro que foi ali no final e tal. E aí ela faz uma virada neoliberal radical. Né? Então ajuste fiscal, Joaquim Levy, aquela coisa toda e tal. Bom, qual que é a questão ali? A questão daquele debate, a gente estava considerando algumas das teses do Estado da Revolução do Lênin e tal, né? Uma das premissas fundamentais ali, colocadas na perspectiva de um Estado popular, né, de uma ditadura do proletariado, né, que na verdade é uma democracia autêntica e tudo, é justamente o mecanismo do recall. Isso é muito importante. Né? Não dá para ficar preso naquele formalismo que o Ciro Gomes, por exemplo, traz, né? Que governo ruim você derrota nas urnas, não é com impeachment e tal. Caramba, né? Então você fecha o ciclo eleitoral e dá uma blindagem para toda a sorte de absurdos que virá em seguida, né? Que já eram absurdos no... Oi, perdão. Não, aliás, é curioso ele falar isso, e a gente tem que ouvir isso, inclusive, de certos círculos liberais, porque essa premissa de que governo ruim você retira, isso foi inventado, isso aí tá lá no Locke, tá no Rousseau depois, quer dizer, são eles que estão dizendo, não é uma coisa que foi inventada dentro do circuito socialista ou do circuito comunista, das esquerdas necessariamente, quer dizer, é uma premissa do próprio liberalismo. Claro. E veja, se já havia absurdos ali no próprio governo Dilma,
nós não imaginávamos que viria um governo Bolsonaro em seguida. Então, assim, como que você suporta 4 anos, né, de um governo como esse? Sabe, o sujeito comete crimes de responsabilidade por dia, sabe? São dezenas, né? Como que você não consegue acessar isso? Né? Como que... não, porque isso vai gerar uma crise enorme, você está... É golpe, né? Você está retirando a legitimidade das urnas, etc. Bom, que legitimidade é essa, depois de 3 anos, 540 mil mortes e todo o resto, né, que veio, que a gente nem consegue mais listar no meio ambiente, na educação, escambau, né? Tudo isso para dizer o seguinte: a política ela tem que ser uma coisa viva, ela tem que ser uma coisa orgânica, né? E ela não pode... é justamente isso que é antipopular. Você fechar essas matrizes cíclicas de 4, na verdade 8 anos, em cima de expectativas vãs, em cima de propagandas construídas por profissionais da comunicação, sem que você efetivamente tome a decisão civilizatória de trazer as pessoas para o processo, entendeu? De fato, como eu estou chamando aqui, né? De dispersar as formas de participação política, para as quais os agentes políticos de referência, né, pensando numa hierarquia piramidal e tal, tem sua sustentação sensível à conexão orgânica com essas bases, aos seus interesses, às suas demandas, etc, etc, etc. Né? Então, é um pouco isso, é essa referência que eu faço, né? Então, não se trata aqui de, ok, né, vamos nos alinhar com a proposta do Temer e do Lira. Pro diabo esses caras. Né? Não é disso que eu tô falando aqui. O único alerta é: nós não podemos ficar ancorados, sabe, numa argumentação baseada numa ideia um pouco reacionária, assim, né? No sentido de que, olha, vamos manter assim porque perderemos o controle se não for assim, entende? Porque a base do pensamento reacionário é essa, né? Então você evita o novo justamente porque ele pode estar fora do seu controle, né? Já está fora do controle, essa que é a verdade. Já está fora do controle, quem governa o país é o Centrão, né? E agora com as patas dos militares. Pronto. Tem cenário pior que esse? Não tem. Então, todas essas tentativas, ou seja, todos esses modelos pensados e definidos pela esquerda não funcionaram. Sagrada Família, podcast. Eu estou pensando no seguinte: quando você falava, eu compreendo o que você quer dizer e concordo, principalmente com aquela ideia de que deve-se efetivamente criar essas lideranças, né, dentro, né, do contexto social mesmo, né, arejar, né, o cenário político, né, dinamizar a política propriamente dita, né, quer dizer, ela está cada vez mais restrita, né, e eu comento muito com quem eu tenho oportunidade de conversar que a negação da política, você nega essas possibilidades de interação real, né, no cotidiano, na realidade, né, tudo que nós fazemos no espaço público, né, envolve, né, uma ação política, então não se trata de negar a política. E as pessoas efetivamente precisam se interessar por isso e engajar-se, né? Mesmo quando negam, acaba de alguma maneira sendo uma ação política. Mas o que me chama a atenção, né, quando você toca nesse assunto é justamente o fato de que, no limite, principalmente quando nós vemos essas negativas constantes de se tomar uma atitude frente a um desgoverno, né, uma disfuncionalidade da figura do Bolsonaro e todo o retrocesso que ele traz, inclusive para o debate público, né, para o debate político, com seus arroubos autoritários, suas violências de toda sorte, os crimes de responsabilidade cotidianos, é o fato de que o Congresso usa isso não em benefício da política em si, ou da sociedade, ou de quem os colocou lá, mas
em cima de seus interesses mesmos enquanto classe política destacada, ou uma política, né, uma classe profissional do fazer política, e é nesse sentido que eu justamente demonstrava aquela preocupação, não no sentido de, eu acho que ter o poder, ter o comando do governo, é algo interessante, desde que encaminhe exatamente as mudanças que você propôs, o que de fato não foi o que aconteceu. Me lembro de uma conversa alguns anos atrás, quando você falava do governo Lula e você falava, bom, a oportunidade nós tivemos e não foi feito, né? Quer dizer, na medida em que um governo abre as portas, né, e dinamiza, areja a política social, evidentemente isso colabora para tornar mais popular a política e mais representativa dos interesses, né, das classes populares, dos grupos trabalhadores, da sociedade como um todo. Não foi isso que aconteceu, temos aí a consequência disso, ou a amostra mais cabal disso hoje. Então, acho que, nesse sentido, a manutenção de certas estruturas de contrapeso, né, elas justamente possibilitam, ainda que em todos os embates que isso envolva, hoje, no momento atual, ele possibilita uma situação, né, em que essas movimentações sociais, essas organizações podem surgir, podem, né? Aí vai do compromisso, efetivamente, de quem está lá, de possibilitar isso, não para um efeito imediato, mas para um efeito futuro, visando justamente essa democracia autêntica que você citou quando se lembrou aí do texto do Lênin lá no Estado e Revolução. Mas o que mais me chama a atenção é justamente esse aspecto da falta de organicidade, né? E eu fico pensando, agora me vem uma pergunta, um problema, na verdade, a gente já tocou nisso, mas eu acho que vale a pena a gente repensar, em que medida as pessoas, principalmente os setores trabalhadores, por razões que muitas vezes escapam, né, aos setores médios ou ditos esclarecidos, eles votam no Bolsonaro e membros de seu governo, representações de seu governo, considerando que são votos que expressam efetivamente aquilo que eles querem, né? Em que medida isso não guarda uma certa organicidade com determinados grupos que temos como grupos populares, né? Setores trabalhadores, gente da periferia, né? Então, aí cai novamente naqueles... em que momento nós perdemos a mão, né? De dar a esses grupos, né, a possibilidade de fazerem a crítica da sua situação social, econômica, e realmente expressar um movimento autêntico frente aos dilemas de seu tempo, do seu cotidiano, né, para que isso reverberasse na escolha de lideranças efetivamente orgânicas, autênticas, e que falassem por elas, né, fora de certas matrizes, como o discurso religioso, o discurso moral, o discurso identitário, coisa do gênero. Mas, quer dizer, eu compreendo, mas ainda vejo, né? Eu acho que de alguma maneira fica muito marcado para mim essa sensação de um discurso um tanto quanto oportunista. Eu concordo com você, né, de que essas lideranças têm que surgir, mas me parece que no momento, né, na inexistência deles, esses movimentos de contrapeso, né, ainda sejam importantes, né? E repito aí, faço coro ao que você diz, isso não quer dizer se fechar a mudança, muito pelo contrário, né? Mas justamente tentar oportunizar a mudança, né? Rompendo justamente com uma tentativa de monopólio dos poderes por esse centrão, né? Que hoje domina o legislativo e de alguma maneira também domina o executivo. Não sei se você tem mais algum comentário sobre isso, né? Não, tem sim. Eu queria também colocar algumas coisas. Vejam, se a gente pensar numa justificativa clássica do PT para os acordos que foram feitos com o Congresso Nacional, né?
tudo aquilo que a gente assistiu desde o começo, aliás, na própria composição da eleição de 2002, né? Com PL e tal. Bom, qual que seria a alternativa a isso? E uma alternativa legítima, né? E que, no meu juízo, deveria ser a primeira escolha. Obviamente, seria a de governar com a militância na rua. O Congresso ele não pode agir sem qualquer tipo de pressão política, sabe? Então, você tem militância, você tem um partido de massas, você tem os movimentos sociais em diálogo, em concordância em várias questões, outros partidos, né, que não são exatamente satélites, né, mas são partidos com menor potencial de expansão, né, para as estruturas maiores de poder, mas que conseguem atuar de maneira mais capilarizada e tal. Bom, essa estrutura ela precisa atuar no fazer político cotidiano, né, nas discussões parlamentares, nas tomadas de decisão importantes, etc. Bom, quem fez isso na história recente do país? O Bolsonaro fez. Né? Como é que ele tentou governar até 2019, pelo menos? Né? Até o começo de 2020 ele também buscou um pouco esse caminho, né? Botar a militância dele para pressionar o Congresso. Né? É claro, eles são reacionários, são fascistas, então eles vieram sob a forma, né, da proposição cesarista, de fechamento do Congresso, etc. Mas não deixa de ser um caminho que deveria, a partir do interesse coletivo, seria totalmente legítimo se feito por uma liderança como Lula, por exemplo, em 2002, 2003. Né? Então, ao invés de ter o Renan Calheiros, ao invés de ter o Roberto Jefferson, ao invés de ter o Sarney, né, por que não ter a sua militância, né, na rua? Então, veja, olha a nossa situação agora. Nós temos as manifestações e tal que estão começando a surgir. Né? Essas manifestações, elas têm qual propósito fundamental? Tirar o Bolsonaro. Ou seja, no limite, essas manifestações têm por propósito final colocar o Hamilton Mourão na presidência da República. Olha o disparate disso. Né? E aqui eu não estou fazendo uma crítica às manifestações e à necessidade de retirar o Bolsonaro. Eu estou me referindo à limitação das suas possibilidades. É a cilada, né? Que a gente isso. Olha só que 3-0, 4-0 que a burguesia está tocando a bola. Né? Olha, então se a esquerda for para a rua e se ela tiver força, ela vai colocar o Hamilton Mourão no poder. Né? E não mexe em Lira, não mexe em Pacheco, não mexe em ninguém desses caras. Né? Renan Calheiros é um aliado de primeira ordem. Né? É um cara que... Pô, pelo amor de Deus, cara. Quem que deu uma entrevista no 247 há pouco tempo atrás? Não, teve uma entrevista, uma live da Joyce Hasselman no Diário do Centro do Mundo. Né? Olha que ponto... Como é que é? A Hasselman para o Diário do Centro do Mundo. Procura aí que você vai ver. Uma live longa, de 50 minutos, 1 hora e tal. Você percebe, os caras levaram a coisa para um ponto tão grave que, bom, temos que... A coisa está tão cesarista que então nós temos o nosso único horizonte político possível, né? A nossa força política, na melhor das hipóteses, pode depor o cara que vai colocar o Mourão, velho. Que é o quê? Ele é um golpista tal qual o Bolsonaro, só que mais inteligente, mais articulado. O que é pior, né? Já diria Platão, né? Pior que um criminoso é um criminoso inteligente, né? Sabe? Sem dúvida. Então, é um pouco para isso que eu estou olhando. Né? Essa energia política, manifestação, movimento social, né, todos os grupos que existem, etc, eles tinham que estar fazendo atos, fazendo manifestações, fazendo pressão em cima de votação do Congresso, sabe? Em cima de tomadas de decisão concretas, sabe? Reunião lá da comissão não sei do que vai decidir se a lei tal vai ser mudada ou não vai... definição de orçamento, esse tipo de coisa. Ali tinha que ter povo na rua, em cima desse tipo de coisa. Que é mais ou menos o espírito das manifestações que a gente observou no Chile e na Colômbia, né? Por exemplo, em cima de pautas, né? Exato. E não uma esquerda que fica ali, né? Porque veja,
ganhou o Lula. Bom, ganhou o Lula, o que a gente faz? Bom, então agora a gente vai para casa, né? Porque resolveu. Bom, já vimos que isso é um engodo, não resolveu nada. Bom, não ganhou o Lula. Então o que a gente fica fazendo é acompanhar a Datafolha para ver se alguma figura da direita briga com o Bolsonaro e resolve tirar o Bolsonaro. Esse é o horizonte político possível. Então, isso não é mais sustentável, nunca foi. Então, o debate político ele tem que ir numa outra direção. Então, insisto, garantir o ambiente democrático, afastar qualquer possibilidade de instauração de um estado de exceção. Isso passa pelo fortalecimento das instituições. É super importante isso, sabe? MP, Polícia Federal, etc, etc, etc. Essas coisas. Por exemplo, essa história do PGR. Cara, isso é um debate super importante, velho. O presidente da República indicar o PGR é um absurdo. É um absurdo. Você indicar o cara que vai te investigar, isso não faz o menor sentido. É um absurdo, cara. É um absurdo. A própria estrutura do STF, eu sei que no conceito faz sentido, bom, é vitalício o treco, porque aí o cara fica independente e tal. Bom, mas é um problema também, cara, porque aí o sujeito coloca um fascista lá, vai ser um fascista pro resto da vida também. E já temos ali figuras, no mínimo, estranhas, né? Pois é. Agora esse André Mendonça aí, o cara é um disparate, né? Pois é, e é jovem, né? Você olha a idade do cara e você fala, meu Deus, cara. Ele vai ficar quase 30 anos falando bobagem lá dentro, né? Não, e tomando decisões, velho. O ministro do STF tem poder demais. Em cima dos 10 mandamentos, né? Pois é. Então, a ação política popular, povo na rua, tinha que estar conseguindo interferir nesse tipo de coisa. Não queremos André Mendonça, não aceitamos que a lista tríplice não seja respeitada. Que pelo menos a lista tríplice fosse um imperativo. Que pelo menos o diabo do presidente tivesse que decidir em cima da lista tríplice. Pelo menos isso, sabe? Mas que o ideal seria que ele nem indicasse ninguém. Que houvesse um outro mecanismo, certo? Os órgãos de investigação não deveriam ficar a cargo do presidente da República. Né? É um absurdo. Exato. Polícia Federal debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça. Sabe? Isso é um problema também. Né? Tudo bem, a Polícia Federal tem uma série de filtros ali para conseguir agir com independência, não sei o quê, mas o fato é que ela é subordinada. E o ministro é subordinado ao presidente. No final das contas, a Polícia Federal... né? Então, esses ajustes institucionais eles são muito estratégicos para evitar, né, o estado de exceção. Como a gente está vendo agora, claro que a partir de outros interesses, nenhum dos quais populares, mas que a gente está vendo na CPI. Então, e se não tivesse a CPI? Né, não iria aparecer o Coronel Blanco, não ia aparecer o Elcio Franco, não ia aparecer o Pazuello, nada disso? Não, né? Entende? Então, isso também é super importante. Tá? Então, eu estou me referindo... assim, o problema é menos, olha só, dentro do sistema, o Centrão vai se apoderar. O Centrão já se apoderou, isso já é uma realidade. Sim. O que a gente precisa agora é ressignificar a ação política popular, esse é o ponto. E ter como único horizonte possível eleger um presidente da República e, entre as opções de presidente da República, não ter nenhuma senão um cara... Esse é o problema maior. É um sinal de miséria, é um sinal de perigo, é um problema. Sagrada Família, podcast. E eu acho que atinge, inclusive, aqueles que estão do outro lado, né? Essa busca desesperada por uma terceira via, que eles... Né? Não é só uma questão da validade ou não desse conceito de terceira via, que também me parece fajuto, mas efetivamente a gente vê uma carência, inclusive entre eles, de lideranças, porque nem eles se renovam. Né? Então, e a julgar pelos nomes que se tem também, é pouco promissor. Né? O debate ele vem se empobrecendo, ele vem ficando restrito a figuras já, a bem da verdade, ultrapassadas. Né? A gente observar, por exemplo, aqui no Estado, o líder das pesquisas é o senhor Geraldo Alckmin. Então, quer dizer, o debate, como você bem disse, ele fica ali, me parece que dentro do cenário de disputa eleitoral, ele fica restrito a poucas figuras e aí, quer dizer, o jogo fica extremamente viciado, sem perspectivas de mudança. Né? E a julgar pelas experiências que tivemos lá atrás, é pouco confiável, né, a ideia de que, ou essa expectativa de que a gente possa ter
uma abertura, né, dos canais de participação, de ação civil, promotora de novas figuras, né, novas lideranças, novos porta-vozes aí dos interesses sociais. Me parece que não, pelo menos até o momento, né, a julgar, por exemplo, o comentário que o Luiz Felipe fez sobre o Sem Terra lá no contexto do governo Lula, né, de um quase desaparecimento, né, das invasões e tudo mais, um esmorecimento do movimento na terra, realmente a gente fica com uma pulga atrás da orelha, mas ainda assim, né, como você disse, né, a garantia, né, das instituições e de uma liberdade, né, fora de um contexto de exceção é fundamental. A grande questão é como você falou, né, e parece de fato, né, você tem razão nisso, que o debate sobre a garantia dessas condições está restrito única e exclusivamente, inclusive pela esquerda, né, à escolha de um presidente da República ou de uma liderança, né, sem uma garantia, né, de que essas instituições e essas liberdades, né, possam ser plenas, né? E aí fica... E assim, é uma coisa que ela é tão frágil, né? Porque é essa situação, né? Se há uma vitória, é uma vitória que vai ser capturada. E se é uma derrota, é um estado de pânico. Né? E aí faz-se o quê? Olha só como o pessoal é maluco. Vai se recorrer justamente a essas estruturas descentralizadas que podem controlar o executivo. Então, quando o cara quando o cara bota o PGR dele, quando o cara começa a colocar o reitor da universidade dele, quando ele começa a esvaziar os conselhos, quando ele coloca um fascista, racista lá na Fundação Palmares, um outro louco na Secretaria de Cultura. Bom, não, mas não pode fazer isso. Bom, não pode por quê? Bom, não pode, porque não pode. Né? Quando ele coloca o chefe da Polícia Federal dele, amigo da família, né? Bom, não pode, então o parlamento precisa fazer alguma coisa. Né? Cadê o judiciário? Entra com mandado de segurança. Ou seja, nós não estamos reconhecendo que o melhor seria justamente o caminho descentralizado, de fato. Né? Olha a importância, por exemplo, que tem um TCU. Né? Ou seja, um órgão fiscalizador do poder legislativo e que fica ali com uma lupa em cima das coisas, né? De um COAF. Né? Essas coisas não podem... Um chefe de Estado, um presidente da República, seja lá o que for, esse cara não pode ter poder para esvaziar um troço desse. Né? É uma questão básica, fundamental. Esse cara tem que ter limites bem estritos em relação a o que ele pode destruir ou o que ele pode colocar no lugar, né? Sob o ponto de vista da condução política. Né? Isso que é super importante. E é isso também que garante, não se trata também de uma escolha, né? Mas é essa dispersão do poder político que forma outras lideranças. Justamente porque elas se distribuem, né, nos diversos pontos, né, da ação política direta. Agora, quando você centraliza demasiadamente o poder, você faz com que as lideranças possíveis entrem em conflito. Necessariamente. Por quê? Porque os lugares de comando precisam ser disputados. Então, é o efeito inverso que você tem, né? E aí você tem, lógico, uma massa enorme de subalternos, etc, invisíveis, que ficam ali, e o povo votando e indo para casa, votando e indo para casa, votando e indo para casa, e eventualmente indo para a rua para reclamar do executivo, quando é o caso. Né? Então, eu acho que esse é o sentido de uma democracia oxigenada que precisa ser buscado, né? Que precisa ser... Por exemplo, se a gente pensar sobre o ponto de vista da imprensa, né? Pô, super importante que a imprensa seja livre, etc, mas antes da internet, quando que foi? Fala para mim. Quando que foi? Vamos pensar 10 anos atrás. Né? Quem que tinha voz para falar alguma coisa? Né? Então, a Folha, o Estadão, o JB, a Globo.
né? Então, não é possível haver qualquer tipo de ambiente democrático com uma imprensa monopolizada por 5 famílias, né? Por mais que a esquerda tenha feito críticas históricas a essa estrutura, né, o fato é que dependeu de um fator exógeno para que esse ambiente fosse embaralhado, que foi a internet. Não é isso? Nunca houve uma ação política direta, coordenada, decidida. O PT falou 1000 vezes de regulação social da mídia, de incentivar as rádios comunitárias, mas não fez nada. Nunca mexeu com as concessões. A gente sabe quem é dono da Globo no Alagoas, não sei onde. É todo esse pântano aí do Centrão que manda, né? De novo, por quê? Porque o ambiente político, ele é nublado, ele é fechado, nada se faz senão pelo conchavo, porque o executivo é refém do legislativo, né? E aí o mecanismo deletério que acaba operando as pessoas têm a referenciação no poder executivo, é a eleição que importa, como se diz, né? Bom, isso me parece um sinal claro de por que o legislativo fica tão vulnerável a essas figuras que nós consideramos tão ruins, etc, né? Justamente porque é um espaço em que se tem pouca atenção, se tem pouca pressão. E aí entra lá o Tiririca, aí entra lá o deputado do Centrão, lá que a gente nunca ouviu falar, mas é o cara que está passando tudo o que quer, né, esses criminosos do colarinho branco e tal. A gente só percebe que eles têm poder depois que eles já estão com o diploma assinado, né? Mas não atentamos aí sob o ponto de vista da construção das figuras que vão compor isso, né? Por isso que eu acho super importante lançar luzes sobre o parlamento, né? O parlamento ele tem que ser visto com o poder que ele tem, e ele tem que ser disputado exatamente porque é a estrutura de poder que melhor pode representar uma política popular de fato. E é muito importante que as pessoas percebam isso, que os organismos políticos, os sindicatos, os movimentos sociais se voltem efetivamente para isso, né? Teve eu não lembro onde, foi num desses debates de analistas aí do mainstream e tal, eles tem um aí, esses caras têm as fontes, sabe? A fonte, falei com fulano, falei com Beltrano. Bom, não importa, o fato que eles falam mesmo, ok. Mas ele estava se referindo a uma conversa que ele teve com um cara do Centrão sobre, e aí, até quando o Centrão fica no governo Bolsonaro? Ele falou 2 coisas bem importantes. Ele falou, olha, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, o Centrão ele é governista. O que muda é o governo. O Centrão é governista, o que muda é o governo. Bom, é aquela ideia de o executivo como um gestor de uma aristocracia parlamentar, né? Então, troca o presidente, ou não troca, é reeleito, não importa, o Centrão vai lá e fala, e aí, como é que vai ser, né? O segundo comentário foi o seguinte, para o Centrão, importa pouco a eleição executiva, seja nos estados, seja nos municípios, seja no governo federal. Nós centramos fogo no legislativo. Essa é a nossa estratégia política, né? Bom, tá claro, né? Parece que eles estão sendo mais inteligentes que as esquerdas. Porque eles já compreenderam que é no parlamento que a coisa acontece efetivamente. Então, por isso que eu mencionei no começo da nossa conversa, né? Não faz muito sentido para a cabeça desses caras, a maneira como eles operam, levantar o debate do parlamentarismo. Mas talvez isso possa servir como uma janela de oportunidades justamente para que a ação política popular se reorganize e trilhe um caminho que efetivamente possa te dar um fôlego e uma robustez de longo prazo. Esse apoderamento que você estava comentando, né? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o... Não, eu concordo. Estou aqui... É aquilo, a minha ponderação é justamente dentro do cenário atual, né? Não é uma... Mas, sem dúvida, eu não estava tentando para essa... Isso que você traz, essa necessidade aí de um arejar, né? Do debate público e da necessidade, evidentemente, que nós temos de novos agentes, novas lideranças que possam ser porta-vozes, né, da sociedade, mais especificamente das classes populares, né, dentro do ambiente público.
Se a luta de classes é o motor fundamental da sociedade, é preciso que essa luta ela se estenda Sim. a todos os espaços de ação política. É nisso que eu estou insistindo. Sem dúvida. Né? Do jeito que está, a luta de classes ela acontece na prática, né? Ela está nas relações sociais, cotidianas das pessoas, mas quando a gente pensa nos espaços de ação política, de tomada de decisão, etc., não tem luta de classes lá. Sim. Tem chicote de classe lá. É isso que tem. Né? Mesmo quando quem ganha é um representante das esquerdas. É só fazer um exercício simples. Pega o cara aí que você imagina que melhor represente a classe trabalhadora. Vou aqui... sei lá, o Rui Costa Pimenta. Né? Pegar o Rui Costa Pimenta, presidente da República, o Rui Costa Pimenta. Ele faz o que lá? Fala pra mim. Ele senta lá na cadeira dia 1º de janeiro. Ele faz o quê? Ele não faz absolutamente nada. Vai ficar igual o Bolsonaro, soluçando. Entendeu? Então, isso mostra que o executivo por si só, ele é uma estrutura extremamente fraca. E esse é o ponto. Ele não pode, pela sua própria natureza, ser democrático, no sentido de ser popular. Ainda que quem esteja lá seja um representante das classes populares. Mas a sua estrutura de funcionamento não pode ser popular. Ele se torna popular na medida em que os agentes populares, as lideranças, estão ocupando os demais postos e dando sustentação para isso. É lógico. Que não é o caso aqui no Brasil. Bom, chegamos no cerne da minha preocupação, né? Que é essa situação contraditória, muitas vezes de uma liderança popular que ocupa um cargo presidencial, que não tem um legislativo, que é fundamental, né, dentro da estrutura republicana, que colabore e, mais do que isso, você lembrou muito bem, não é a primeira vez que você toca nesse assunto, a necessidade de você ter uma pressão popular, um verdadeiro jogo político, né, nas ruas, né, no contexto da cidade, né, dos espaços públicos, coisa que também não existe. Então, dentro dessa circunstância, a política se restringe efetivamente à escolha de um líder, né, que nos é permitido, ainda que no limite, né, frente aos vícios, né, inclusive da estrutura de escolha de representantes, das composições de forças dentro do Congresso, mantém, né, o executivo como refém. E iria até um pouco mais longe, né? Vou pensar um pouquinho, né? Convidar os camaradas que não conhecem São Paulo para imaginar um pouco, né? Mas o que significa ir à Faculdade de Direito da USP? Né? Olhar aqueles quadros, aquelas estátuas, aqueles nomes na parede e tal, né? Sala fulano de tal, sala Beltrano e tal. Arcadas. As arcadas. O que significa isso? Você olha para aquilo e fala assim, bom, esse aqui já não é tanto mais, né? Mas ainda guarda, né, esse peso histórico. Mas esse é o lugar que entrega os ministros do STF para a nação, entrega... Bom, ok, legal. Sem contar os poetas, os escritores e tal. Bacana. Agora, imagine, se esse é o lugar, aí você pensa, qual é a classe que controla essa instituição há quase 200 anos já, 150 anos talvez? Quais são as classes que controlam essa instituição? Então, são essas classes que estão entregando os intelectuais, os juristas, os ministros para a nação. Sim. Muito bem. Agora, pensa que isso é o topo de uma estrutura que se desdobra, né, em estamentos inferiores, né, que vai para outras faculdades de direito, etc, etc, e que está formando o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto escalão do judiciário. Formando o juiz de vara, formando não sei o quê, formando os delegados, né, formando os agentes policiais. Esses espaços também precisam ser democratizados. O que me parece, até o crime organizado já se deu conta disso. É lógico, entendeu? Então, ali também seria muito importante você conseguir, lutando pela qualificação do ensino público em paralelo com as políticas de cotas, você conseguir democratizar esses espaços. São coisas para 20, para 30, para 40 anos. Né? Para você não ter um André Mendonça, um Nunes Marques, mas ter um sujeito que tem uma formação humanística, civilizatória, filosófica, que seja conectado com a sua classe social, com o seu povo, com a sua
com a sua base, com o seu bairro, né? E a mesma coisa pensando nos jornalistas, a mesma coisa pensando nos professores, a mesma coisa pensando nos artistas, a mesma coisa pensando, enfim, em todos aqueles que interferem fortemente naquilo que o Gramsci chama de construção do consenso. Né? Então, novamente, precisamos pensar em dispersão do poder político, né? E não em concentração, é o contrário o negócio. Sabe? É o contrário. É claro que a discussão tal como é colocada hoje, talvez até por um delírio e uma certa autossuficiência do Centrão, mas olha, já que a gente governa mesmo, então vamos deixar isso claro. Né? Talvez seja isso, ou provavelmente é isso. Né? Mas a questão é, pensando o país para 50 anos, para 70, para 100 anos, não seria mais ou menos esse o caminho que nós temos que seguir? Será que é ficar batendo na tecla do presidencialismo que vai nos levar para algum lugar? Não. Até porque ele responde muito pelo nosso autoritarismo, pela esse patriarcalismo típico, né, da nossa política. É muito interessante você comentar essa questão do Centrão escancarar, né, a sua posição, porque nós conversamos recentemente, mas isso também saiu na mídia, né, no PIG, a indicação do Pacheco, né, para a presidência da República, inclusive com uma possibilidade aí dele sair do DEM e ir para o PSD, né, do Kassab, e se tornar uma figura aí possível, né, dentro do cenário eleitoral, essa tão aclamada terceira via, né, que a gente num outro momento pode conversar, né? E eu lembrava você até comentou, né, de uma possibilidade aí talvez até de uma composição, né, quem sabe até com o Lula, uma nova composição de Lula com o centro, né, coisa que eu disse para você que eu não entendia possível, a não ser subordinada ao lançamento do nome do Lula como presidente, mas é muito interessante pensar nesse escancaramento, né? Sem contar outras possibilidades que surgiram, e também bem interessantes, como, por exemplo, e todas elas no sentido de uma manutenção desse status quo, né, de uma centralidade, né, para ser um pouco redundante, mas dessa centralidade do Centrão, né, na política brasileira, né, esse protagonismo, inclusive com a possibilidade de colocar de fato o Mourão, né, de bancar a ascensão do Mourão, fortalecendo a figura dele e quem sabe até gabaritando como um presidenciável ano que vem, passível aí de um embate contra o Lula. Mas tudo isso para dizer que no limite é interessante como nós observamos, e você pontuou muito bem essa questão das possibilidades que um regime parlamentar oferece dentro de um cenário de organicidade, né, política, né, de autenticidade das lideranças na ação pública, mas ao mesmo tempo vendo esses movimentos de lançamento de Pacheco e possibilidade de Mourão ou de Eduardo Leite, de uma esterilidade desse debate quando parte deles, né? É quase como não sei se a palavra é correta, mas quase como uma bravata, né? Vou lançar isso aqui só para gerar um debate, mas sem muita convicção, porque no limite pouco me importa, né? Como você falou, talvez até para o Centrão seja muito mais interessante ter um presidente lá refém do que propriamente estabelecer um regime parlamentar que no limite pode eventualmente gerar um parlamento progressista ou à esquerda que gere um governo de mudanças, né? No final das contas, essa discussão da terceira via, ela é uma gambiarra para essa crise do presidencialismo. Porque qual que é o cenário, né? Bom, o cenário é o seguinte, Bolsonaro não é possível, Bolsonaro não tem jeito. Bom, o Lula a gente também já tinha dito que não era possível. Então, para não mexer em nada e
e talvez atenuar a crise do presidencialismo, a terceira via vem como uma figura que, assim, é um semipresidencialismo na prática, né? Então, o que é um Pacheco, né? O que é um Mandetta, né? O que é um Moro, por exemplo? É que o Moro tretou demais, né, com as figuras políticas e tal, né? Mas se a gente pensar aí, o Pacheco é um bom nome nesse sentido, o Mandetta também e tal. Bom, são caras que vão operar como primeiros ministros mesmo, né? São caras deles. O que é o Temer? O Temer é esse cara, velho. E aí, nesse sentido, o impeachment se inviabiliza por completo, mesmo que o cara esteja fazendo as piores escabrosidades aí. Quer dizer, no limite a gente já está observando um pouco isso hoje, né, Cristiano? Mas numa situação como essa, de terceira via, né, aí a coisa fica escancarada. Quer dizer, aí referenda-se aquilo que o Ciro está dizendo. Olha, a avaliação tem que se dar na eleição e a gente tem que ficar sofrendo 4 anos com um maluco, um alucinado no poder. Né? Pois é, então esse papo da terceira via vem um pouco nessa direção, né? Presidente forte não dá para ter, né? Não é só porque é inconveniente para o Centrão, porque dá para ter presidente forte e o Centrão ficar bem, e o Lula mostra bem isso. Mas por uma razão simples, né? Porque nesse contexto que nós estamos, qualquer presidente vai cair no vórtice da confusão do presidencialismo. Então, essa terceira via eu entendo que vem atender nessa direção. E aí eu nem enxergo muito que o Dória está nisso e tal. Talvez sim, né? Menos que o Bolsonaro, menos que o Lula, mas o Dória tem uns rompantes aí de centralismo, né? Gosta de aparecer demais e tal. Bom, ok. Mas eu acho que vem a esse propósito, né? No final das contas, eu acho que se entra um Pacheco da vida, em 6 meses eles aprovam o semipresidencialismo, sabe, na mesma hora, né? O que seria absolutamente tétrico, obviamente, por conta justamente desse diagnóstico que você trouxe logo no início, né? Bom, são esses caras que estão cuidando do galinheiro, né? São essas as raposas. O meu diagnóstico ou a minha proposição, bom, isso é inevitável, isso é o dado da realidade. Entendeu? O galinheiro é deles e sempre foi. Então nós temos que reorientar a ação política. Já que o galinheiro sempre foi deles, então agora nós precisamos explorar as possibilidades de avanço real da ação política popular. E o presidencialismo não me parece ser esse caminho. Ele me parece ser estéril. Esse é o meu ponto. Tá? E mesmo se a gente pensar em quais são as proposições que a literatura traz, né, de buscar os clássicos, etc., quando se fala de algum centralismo, é um centralismo do partido. Não é um centralismo cesarista. Nunca foi. Sabe? E esse partido, ele não é o partido de quadros, né? Não, é o partido dos trabalhadores, de fato. Está pensando em termos de vanguarda, né? Que é outra coisa. Exatamente. É um partido que tem capilaridade, é um partido que tem base, né? E aí eu trago novamente aquela referência do conceito de partido como visão de mundo. Por isso que é super importante você ter movimentos sociais, sindicais, tudo isso pulsando, universidade, etc, etc. Porque esse é o partido que tem que existir, esse é o partido que precisa se afirmar, né? E tem lugar melhor para ele se fortalecer. Imagine, se um partido nesse sentido, e aí ele pode ser composto por várias legendas, obviamente, mas imagine um partido, a existência de um partido como esse, tendo a capacidade eleitoral de um centrão. Colocando 50 senadores, colocando 350, 400 deputados, né? Aí sim nós temos efetivamente um ambiente político popular, democrático, e uma quebra desse paradigma. Agora, enquanto a esquerda for 30%, 20%, 30%, 20%, ela pode ganhar presidente, pode ganhar o que for. E quem governa não é ela, quem governa é o centrão. Né? E levando todo o desgaste político
e tendo que levar um Bolsonaro na cabeça a cada 20, 30 anos. Que leva a coisa para um ponto impossível. A gente sempre está trabalhando numa lógica de destruição do país e reconstrução do país. Destruição do país e reconstrução do país. Destruição do país e reconstrução do país. Ó, não tem condições, né? Não tem condições. Fazer política dentro desses cenários de extremos acaba degringolando justamente em discursos e práticas extremas que levam no limite a essas excrescências, né, históricas, como são o Bolsonaro e os seus asseclas. Né? Acho que de fato é um dilema que difícil resolução, né? Difícil resolução, não é uma coisa que nem a nós aqui a gente consegue, a gente supõe e pensa possibilidades, né? Necessidades, né? Dentro daquilo que a gente acredita e pensa, né? Ser o ideal, né? E necessário, claro, para uma sociedade, até para que se alcance, né? Um nível de sociedade mais justa, né? Mais igualitária, também mais participativa, mais cidadã, que tenha uma efetividade na ação política, né, que não seja submissa, né, passiva diante dessa sociedade tal qual, né, dessas estruturas que estão aí, seja transformadora, mas efetivamente as coisas como estão, elas oferecem uma série de armadilhas e efetivamente não parece fácil, né, escapar delas, né, muito pelo contrário. Eu creio que a gente já debateu exaustivamente hoje, né? Ficamos aí num debate amplo sobre a questão do presidencialismo que surgiu aí na fala do Lira, mas conseguimos contemplar algumas coisas, né? Teríamos outras questões também para trabalhar, né? A gente observa aí alguns movimentos internacionais importantes, né? Por exemplo, aí a caça ao Zuma lá na África do Sul, né? O Zuma, que é uma figura expressiva da política sul-africana, principalmente no auge dos BRICS, e que, curiosamente, agora também passa por um amplo processo aí de perseguição, acusações, né? Inclusive ele está preso no momento, lembrando a posição da África do Sul, né? Dentro daquela composição com Rússia, China, Índia e Brasil, a Índia hoje com um autoritário também, né, à frente do governo, o Brasil, aqui só para se pensar, talvez os movimentos, né, em torno do desmantelamento dos BRICS, mas ao mesmo tempo um certo silenciamento de Rússia e China, né, que também pode nos causar colocar uma pulguinha aí atrás da orelha. Quando eu falo silenciamento, não diz respeito às notas que eles possam eventualmente trazer, mas as ações que eles poderiam ter tido diante dessa escalada, né, contra os BRICS. E recentemente Cuba, né? Cuba que está passando aí por uma série de manifestações, né, algumas manifestações, né? E sem muita demora o Biden já se manifestou a favor, né? O que rapidamente nos leva a crer, né, que há um certo movimento aí dos Estados Unidos também na organização, né, dessas manifestações contra o governo cubano. Aqui não estamos entrando no mérito dos problemas que a sociedade passa, mas efetivamente a sociedade cubana passa em grande parte por conta das restrições, né, impostas pelo bloqueio norte-americano desde os anos 60, né, vamos dizer assim, atenuadas pelo apoio soviético durante algumas décadas, mas que explodiu com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética. Hoje Cuba passa por uma série de problemas e ainda continua sob bloqueio inacreditavelmente, né? Sabemos que não é por conta do comunismo, fosse assim as relações Estados Unidos-China não existiriam, né? Mas talvez porque Cuba, talvez não, né? Bem provável, porque Cuba representa, assim como os governos à esquerda na América Latina, né, novamente, independente dos problemas que eles possam ter, representavam uma ânsia, né, de ações nacionalistas, né, ou de
uma ação em bloco latino-americano contra as pretensões dos Estados Unidos dentro da mais antiga tradição aí da doutrina Monroe, Destino Manifesto, e aí vai, né? Você tem alguma colocação sobre essa questão aí, algum olhar, Cris, que a gente pode depois trabalhar em outro podcast, só para a gente passar um pouco de mel aí na boca dos camaradas? Eu acho que realmente esse é um tema para a gente tratar, talvez no próximo número, até fazendo uma abordagem um pouquinho mais ampla, né? Hoje apareceu um livro aí, né? Estava até procurando aqui enquanto você falava, mas não encontrei a referência exata, que é um trabalho de historiografia que reúne documentos outrora sigilosos sobre as relações da ditadura civil-militar no Brasil e o governo soviético, né? Então, para a gente entender que nessas relações as coisas são... aí sim as coisas são pensadas no médio e longo prazo, né? Mas o que eu entendo que a gente possa deixar como uma quilha do debate, no sentido de ser pedagógico para a esquerda, é como que os democratas agem, né? Parece que a esquerda tinha se esquecido, né, do bad cop, good cop que os republicanos e democratas historicamente sempre articularam. Eu acho que ficaram tão horrorizadas com a figura do Trump e tal, que acreditaram que haveria ali, na vitória do Biden, qualquer tipo de inflexão progressista, né? De novo, o engodo que surge quando se perde a perspectiva da luta de classes, a análise da grande política e se enxerga o horizonte político a partir das questões imediatas, identitárias, etc. É típico também da visão pós-moderna, né? E o caso de Cuba, eu acho que a gente vai precisar olhar com atenção, né? Que ali há, obviamente, uma intervenção, obviamente existe uma encomenda desse processo, a cara dessas manifestações era muito característica, mas eu acho também que a gente tem que evitar o caminho fácil de um alinhamento imediato com o regime, só porque quem quer derrubar o regime é a cretinice norte-americana, né? Acho que esse é uma outra cilada também. É um desafio, na verdade, né? Esse cuidado, né, na relação com regimes, convidar os colegas a ouvirem, né, o podcast com o professor argentino que nós entrevistamos no ano passado, o Fabian Harari, ele que é da esquerda argentina e faz uma crítica ferrenha, né, aos Kirchner. Ele escreveu um livro lá, La Triple K, é um crítico também do governo do Maduro, né? Então, e aponta justamente para essa necessidade, né, de fazer uma análise para além das paixões, né, ou da pura crítica aos Estados Unidos, sem fazer o devido olhar, né, a devida crítica ao que se passa nesses governos ditos progressistas, à esquerda, ou socialistas, né, como que. Claro. Sagrada Família, podcast. Bom, acho que a gente pode encerrar, né? De fato, foi apenas um lembrete que não podia passar despercebido, né? Não é que estamos aqui alheios ao que está se passando, mas de fato avançamos muito no tema do presidencialismo. Agradecemos aí aos camaradas pela audiência, a paciência, né? E também as eventuais perguntas que são trazidas aí aos membros aqui do coletivo. Agradeço ao camarada Cristiano pelo papo, né? E esperamos aí o próximo podcast, a próxima análise, né? Com possíveis novos desenrolares aí dos acontecimentos aqui no Brasil e esperando também os próximos boletins, né?
Sim, os próximos boletins médicos. Fazer aqui uma menção ao último podcast que nós publicamos, o 44º, é isso? Exato. Com os professores Geraldo Campos e Arturo Hartmann, né? Um papo bem importante, bem qualificado sobre a questão palestina. Eles estudam o tema há anos. O professor Geraldo conhece as adjacências ali, né? Não conhece a faixa de Gaza exatamente, mas conhece a Síria, o Líbano, né? Já viajou muito para aqueles lugares. Já o Arturo conhece bem a faixa de Gaza, conhece bem a Palestina. E eles trouxeram questões bem importantes para nós pensarmos aí, né? Deslocando a leitura ordinária da questão palestina como se fosse um conflito, muito menos um conflito de ordem religiosa, mas pensando o problema a partir da lógica colonial. A presença de Israel como uma força colonial a partir de um projeto europeu de ocupação de espaço, tal como ele articulou especialmente no século XIX, no imperialismo e tal. Bem importante mesmo, então convido os camaradas a escutarem também o último podcast, o número 44. Não percam. Beleza? É isso aí. Então, encerramos aqui, um grande abraço a todos os camaradas, nos vemos no próximo podcast, até mais. Valeu! Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família Podcast.